Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Nós estamos no segundo trimestre estudando sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição número 6. As nossas armas espirituais. Para a nossa meditação desta quinta, a leitura indicada, são duas na verdade, as leituras estão em Salmo 55:17 e Efésios 6:18. E para essa leitura, o título dado foi A Oração, uma arma espiritual indispensável. Está escrito assim na palavra de Deus, Salmo 55:17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. E Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Nós estamos falando, meus amados irmãos, sobre as nossas armas espirituais. E sem dúvida nenhuma, a oração se encaixa nesse tema, porque é um exercício, um grande exercício espiritual. Né? E nós, como servos de Deus, já vimos que a nossa alternativa é, na batalha espiritual, nós temos que ser valentes, né? Na batalha contra o mal, sejamos valentes. E nessa batalha, ou nós somos bons soldados, ou nós somos a vítima, né? A vítima. Já que o inimigo está aí ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando nos tragar. Para que isso não aconteça, nós temos que ser bons soldados. E o bom soldado, sem dúvida nenhuma, é aquele que ora. Na leitura de Efésios, capítulo 6, a partir do 13, 14, até mesmo o versículo 18, nós vemos ali a lista da armadura, né? Já que o apóstolo Paulo, nessa passagem, vai dizer exatamente que nós tomemos toda a armadura de Deus para resistir no dia mal, não é verdade? E ele vai citando as peças da armadura, como a couraça, os calçados, né? O escudo, o capacete, o cinto e assim por diante, né? E aí os estudiosos da Bíblia têm entendido que a oração não é exatamente uma peça da armadura, mas a oração é aquilo que nos torna ou nos deixa capazes, né, de vestir essa armadura. Ou seja, a oração é o exercício que faz com que nós estejamos aptos a colocar, a tomar cada peça da armadura. Então, sem a oração, a armadura não vai caber em nós, né? Ou seja, nós não estaremos em forma. Quem é que nos deixa em forma, então, para vestir cada peça da armadura? É precisamente a oração, né? E ao falarmos de oração, sem dúvida nenhuma, nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Abraão, por exemplo, um homem de oração. Moisés, um homem de oração, né? Ambos foram vencedores por terem sido homens de oração. E aí nós temos uma lista enorme, né? Josué, Davi, Jeremias, Elias, Eliseu,
né? Daniel, grande homem de oração, né? E sem dúvida nenhuma o maior exemplo, depois também de lembrarmos aí de Paulo, de Pedro, de João e outros grandes homens de Deus, o Senhor Jesus, sem dúvida, é o maior exemplo de um homem de oração, um homem que era totalmente apto, né, para vencer qualquer batalha espiritual. E olha que batalha, né? E olha que batalha que o Senhor enfrentou como homem. Para que nós estejamos, então, em forma, precisamos fazer isso, exercitar a oração, né? Porque sem isso não tem como nós colocarmos nenhuma peça. E a oração, como diz o apóstolo Paulo, né? Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Né? Aqui na leitura de hoje, ele mesmo, o apóstolo Paulo, fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Né? Lá em 1 aos Tessalonicenses, também Paulo vai dizer: orai sem cessar. Portanto, a oração é incessante, né? É orando em espírito, é orando em pé, é orando de joelhos, é orando deitado, é orando, enfim, orando em todo o tempo. Porque só assim nós estaremos aptos a vestir essa armadura. E a gente sabe que o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele nos tenta também em todo momento, né? Vamos lembrar aqui da passagem em que o Senhor Jesus é tentado pelo diabo, conforme narra Lucas, né? E lá em Lucas 4,13, o médico amado vai dizer que depois de ter tentado Jesus, o diabo se afastou até o momento oportuno, né? Porque ele tentaria Jesus mais tarde, em outras vezes. E assim também o diabo faz conosco. Nós vamos resistir ao diabo para ele fugir de nós, mas ele vai tentar de novo, porque o trabalho dele é esse, né? Ele é o tentador. E para nós não escorregarmos, é preciso nós estarmos em oração incessante. Não é fácil, não é simples, mas é necessário e precisamos nos esforçar para isso. Incentivemos nossos alunos também, demos o exemplo. Que Deus capacite você, que Deus use a sua vida e que todos nós estejamos aptos a vestir a armadura de Deus por meio do exercício constante da oração. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.